Hoje é um dia especial, porque nós vamos estar rememorando aquilo que Jesus nos deixou, que é o momento da ceia. E o tema dessa ministração nesta manhã será: Jesus, o Cordeiro de Deus. Para a gente entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus, para a gente entender por que a ministração da ceia com Jesus sendo o Cordeiro de Deus, para a gente poder entender que só nós vamos continuar avançando em nossa caminhada, prosseguindo a nossa carreira em fé, se verdadeiramente estivermos aliançados com o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos fala que veio João Batista. João Batista, ele era o precursor de Jesus. O dicionário diz que precursor é que está adiante de, ou então que anuncia a chegada de. João Batista foi esse precursor. João Batista anunciou a chegada de Jesus. João Batista veio na frente, adiante, para anunciar a chegada de Jesus. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 2 a 4, nós vamos começar a entender por que João Batista veio. Marcos, no capítulo 1, versículo de 2 a 4, diz o seguinte: vamos lá, amém, glória a Deus. Consegue colocar? Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo. Em outras traduções diz o missionário, ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Vamos repetir: apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo para remissão dos pecados. Vamos gravar bem essa frase, porque lá na frente nós vamos entender por quê. João Batista pregava no deserto para o arrependimento e para a remissão dos pecados. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma mais precisa. João 1, 26 a 27, 26, João respondeu-lhes dizendo: algumas pessoas foram procurar João Batista para saber por que ele estava batizando, por que ele estava pregando. E João então disse assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. João Batista então estava falando sobre Jesus, e ele dizia: é aquele que vem após mim, vocês não o conhecem. E aí no versículo 29, depois de todo aquele movimento, passando o dia seguinte, vem Jesus passando. Jesus estava caminhando. Aí então João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não sabia ainda, mas o Espírito Santo ministrou no coração de João Batista naquele momento, e ele apontou para Jesus. Jesus estava passando, Jesus estava indo, e a palavra diz que João Batista apontou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então João Batista já sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus. Para a gente entender um pouco essa questão do Cordeiro, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando Deus instituiu a Páscoa para o povo hebreu, Deus disse para aquele povo: olha, vocês vão matar um cordeiro, né, puro, sadio, sem mancha. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Bem, o cordeiro, ele é o filhote, que dá até 1 ano, puro, ingênuo. E Jesus representa esse cordeiro. Mas por que Jesus representa? Porque ele veio para um plano. E aí nós damos continuidade que Jesus é o plano, é o único plano de salvação de Deus. Jesus é o único, não existe plano B. Jesus é o único plano de salvação de Deus. Mas e Jesus? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio, até o versículo 5 nós vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. As trevas não prevalecem contra a luz. Então, Jesus, desde a fundação dos tempos, e o bispo prega sempre isso aqui, estava presente ali na fundação do templo. Jesus era o Verbo. Jesus era o Verbo. A palavra de Deus diz que ele estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Então o plano do Senhor, o plano de Deus, era para nos dar o paraíso. Mas o homem tem um livre-arbítrio, amém? Você tem um livre-arbítrio. Então neste paraíso, o livre-arbítrio do homem fez com que ele desobedecesse ao Senhor, e essa desobediência levou-nos ao pecado. Então, Deus falou com Jesus, e o bispo de vez em quando prega isso aqui, e Jesus disse: não, pai, eu vou lá, deixa comigo, eu vou lá, eu vou me sacrificar por esse povo. Tamanha o projeto de Deus, em tamanha magnitude de Jesus, que estava no princípio, e disse: não, eu vou. E a palavra de Deus diz em João 3,16, deu o seu único filho, porque Deus nos amou. Deus nos ama, Deus te ama. Deus te ama de tal forma que Ele nos deu a Jesus, e Jesus veio para a remissão dos nossos pecados. Mas uma vez que eu aceito Jesus, estou salvo? Esse é os questionamentos que nós fazemos. Algumas traduções dizem que sim, outras traduções dizem que você precisa ter uma vida em santidade. Eu creio que nós precisamos, por isso que Jesus mandou o Consolador, e nós vamos ver mais na frente sobre isso, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos dá a direção, é Ele que acende a luzinha amarela quando nós estamos fazendo algo que não é de acordo a Deus. É Ele que acende a luz vermelha, que diz: para. Mas Jesus veio para isso. E aí então, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: está ali. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus
e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Essa introdução é para nós entendermos que sem Jesus não somos nada. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Jesus é o único plano de salvação de Deus. E nós vamos ver mais na frente, porque Jesus confirma isso. Jesus faz algumas afirmações no Evangelho de João, e nós vamos ver isso mais na frente. E uma delas é que Jesus é o único caminho. Ainda que diversas pessoas digam outras coisas, que tem outros caminhos, eu digo, como cristão, e a nossa igreja, como igreja cristã, que Jesus é o único caminho. A gente, nesses dias, temos vivido muito reflexivo diante das coisas que têm acontecido, né, os acontecimentos. Esses últimos meses, no ano passado, este ano, essa enfermidade, essa doença, né, que tomou e que levou muita gente, matou muita gente, né? Muitas famílias foram pegas de surpresa por conta da doença, e as mortes foram acontecendo, né, nesse mundo todo, não foi só no Brasil. E o que me levou a uma reflexão: todos nós vamos morrer, mas nós sabemos a hora da nossa morte? E o bispo falou isso aqui nesse instante, eu glorifiquei a Deus. Nós não sabemos a hora da nossa morte, nós não sabemos o plano de Deus sobre a nossa vida, sobre a hora da nossa morte, mas nós devemos nos prepararmos para este momento. E aí, Jesus, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos arrependermos. Arrependimento. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: Mateus, capítulo 3, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados, o Senhor está nos chamando para uma reflexão hoje sobre o reino dos céus. Como nós não sabemos a hora nem o dia da nossa morte, nós precisamos viver uma vida de intensidade e intimidade com o Senhor. Essa vida de intensidade e intimidade faz com que você se arrependa, né? Faz com que você avance, faz com que você acredite que na hora que Jesus voltar, e Jesus vai voltar para você a qualquer momento, amém? A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, só Deus. O próprio Jesus diz: nem eu sei que dia vai ser, mas o Deus sabe. E nesse dia que Jesus voltar, nós precisamos estar preparados. E hoje Deus está nos dando a oportunidade de entendermos que a preparação vem com o arrependimento. A preparação vem quando nós estamos buscando aliançarmos com o Senhor, quando nós tomamos o cálice da nova aliança, que representa o sangue de Jesus, e nós vamos entender isso mais na frente um pouco. Essa preparação, esse arrependimento que Jesus está nos convidando, é para que nós possamos ter o privilégio de morar ao lado de Jesus nos céus, de morar na cidade que as ruas são de ouro, de morar onde não haverá choro, nem lágrimas, mas haverá sempre intensa adoração. O Senhor,
está nos chamando nesta manhã para refletirmos qual deve ser a nossa conduta. O Senhor nesta manhã está nos chamando para que nós possamos refletir qual deve ser o nosso caminhar, uma vez que o mundo hoje tem nos oferecido, está nos levando a ter algumas posições que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E nós precisamos, como os servos do Senhor, como os crentes, como os filhos do Deus Altíssimo, sabermos distinguir o que vem de Deus e o que vem do inimigo de Deus. As coisas que estão sendo colocadas diante de nós hoje, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, na grande maioria, são coisas que não estão vindo de Deus. O plano ardiloso que o inimigo está tramando para poder destruir as famílias, destruir a igreja, destruir o plano de Deus, é muito grande. É bíblico, porque nos fins dos tempos, a palavra diz isso, nos fins dos tempos haverá, e eu já preguei sobre isso tempo atrás. Mas nós precisamos fazer parte de um exército de adoradores que esteja preparados para quando Jesus voltar. E esse exército de adoradores que Deus está levantando, é quando Ele traz esse entendimento para nós, que nós precisamos nos arrepender, é quando Ele traz esse entendimento para nós, que nós precisamos estar em comunhão, e precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos ter intimidade, buscar a presença. É por esse caminho que nós vamos continuar rompendo. Interessante que Jesus disse, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Vocês já observaram, e esse tempo que a gente está falando, quando você vai em uma casa onde tem luto, em um lugar onde alguém faleceu, onde alguém morreu, né? Eclesiastes no capítulo 7, versículo 7, deixa eu ver aqui, Eclesiastes 7, 2, Eclesiastes 7, 2, ele diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes está dizendo para nós o seguinte, que no momento que nós estamos numa casa onde há luto, a gente fica mais reflexivo, a gente começa a refletir um pouco mais sobre a nossa vida. É interessante que esta semana, aconteceu uma tragédia, né, com um cantor popular, uma cantora popular, e você busca assim nos meios das redes sociais, todo mundo expressando de forma consternado com o acontecimento, né? Foi impactante porque, querendo ou não, ela é uma cantora popular e tem o seu know-how, tem o seu público, né? E isso foi impactante. E nós, com essas notícias, a gente fica pensativo. E aí a minha esposa até diz assim: poxa, a nossa vida é um sopro, né? Ela disse isso para mim esse dia: a nossa vida é um sopro, o Espírito Santo soprou. Mas quando você reflete sobre esses acontecimentos, e o bispo falou assim nesse instante, você não vai morrer antes que os planos de Deus sejam concretizados na tua vida. Hoje pela manhã já foi profetizado isso, eu agradeci a Deus porque eu não precisei mais falar, ele é autoridade na nossa igreja, ele disse, eu só vou repetir o que o bispo profetizou nessa manhã: os planos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, serão concretizados, e você não vai morrer prematuramente, enquanto os planos do Senhor não for concretizado na tua vida, na tua casa, na tua família. Dessa forma, eu creio, e creio que você também acredita, que os planos de Deus vão ser concretizados,
por causa da sua postura, por causa da sua posição, da sua decisão. Você tem um livre-arbítrio. Eu dizia que a gente tem um livre-arbítrio, por quê? Porque nós temos o poder de escolha. Quando nós escolhemos compartilhar nas nossas redes sociais as notícias, as coisas que não são de Deus, são as artimanhas que o inimigo está usando para destruir famílias, destruir lares. Quando nós decidimos compartilhar isso, nós estamos dizendo, olha, o Deus que eu sirvo, Ele é perdoador, então eu vou compartilhar isso aqui, porque eu sei que Ele vai me perdoar. Mas não é assim que funciona não, meu irmão. Não é assim que funciona. Funciona que quanto mais você falar de Jesus, mais você vai poder ganhar vidas para Jesus. Quanto mais você compartilhar as coisas de Jesus, mais vidas serão transformadas por a mensagem que você está compartilhando de Jesus. Então você tem um livre-arbítrio, você tem a escolha. E essa escolha que você tem, é que você precisa saber como discernir. E quem vai lhe dar esse discernimento é o Espírito Santo. Quando Jesus disse, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, Jesus dizia sobre isso. No livro de Coríntios ele diz que o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Quando Paulo escreve que a luta é contra a carne, não é contra a carne e principados, e sim contra potestades e contra os dominadores do mal, ele quer dizer o seguinte, que se você está cheio do Espírito Santo, e você decide então, fazer algo que não é de Deus, nessa luta, quem está saindo vencedor, não é Deus, não é Deus, mas o Jesus está nos dizendo, através da palavra dele, que ele está nos dando a oportunidade, através do arrependimento. Jesus fala no Evangelho de João que arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Interessante que Jesus, no Evangelho de João, traz algumas afirmações, e essas afirmações que Jesus traz, é para trazer a confirmação exatamente de quem Ele é. E nós precisamos estar com isso gravado na memória, e ter isso gravado no nosso coração. No Evangelho de João, ele diz o seguinte, no João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou. Jesus traz a confirmação. E para a gente concluir essa frase, essas afirmações de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus confirma isso. Jesus sabendo quem Ele é, Jesus sabendo qual foi o plano de Deus, Jesus sabendo que Ele é o único plano de salvação de Deus, Jesus traz as confirmações, e Jesus traz essas confirmações, e mais na frente nós vamos ver, por que Ele traz essas confirmações, porque Ele diz para os discípulos, eu e o Pai somos um. Ele tinha certeza que era Ele, mas quando você decide aceitar a Jesus, quando você decide seguir a Jesus, quando você decide dizer sim para Jesus, e permitir que Jesus seja o seu único e suficiente Salvador, e você permite que o Espírito Santo então adentre em você, porque a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus, você deixa da condição de criatura e passa a ser a condição de filho. Quem são os filhos do Deus Altíssimo neste lugar? Quais são os filhos do Deus Altíssimo? Então, se você é filho, glorifique e aplauda ao Senhor neste momento, porque Deus está preparando um banquete para você. Você está sendo convidado para fazer parte deste banquete. E este banquete que o Senhor está preparando, Jesus está trazendo um entendimento para nós, de que Ele é.
simplesmente Ele é. Mas Ele, por Ele ser, Ele está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está em tempo, irmãos, está em tempo de nós entendermos que está chegando o reino de Deus, porque estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim, as coisas estão acontecendo, e a palavra de Deus diz que os tempos serão remidos, e realmente, 24 horas, hoje não parece que é mais 24 horas não, está passando muito rápido. Nós já estamos em novembro, hoje já são 7 de novembro, Natal, final de ano, acabou. Então os tempos está sendo remidos, os tempos estão se encurtando. Então é o tempo de nós tomarmos posição em Deus. Você que está nos assistindo, diga para o Senhor que você quer verdadeiramente tomar a posição em Deus. Eu sei que nós podemos tomar uma posição, porque nós temos o livre-arbítrio. Você que está aqui neste lugar, já tomou uma decisão, porque você decidiu e vinha aqui hoje para ser ministrado, para oferecer uma adoração a Deus, para participar do banquete que o Senhor preparou. Mas você que está aí nos assistindo, também poderá tomar essa decisão e ser tocado pela glória, pela graça, pela unção do Deus Altíssimo, do Espírito Santo. Que nesta manhã, nós possamos entender que só em Deus, que nós possamos entender que só em Jesus nós vamos conseguir avançar. E quando Jesus então diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Interessante que, quando João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ali, ele foi tomado pelo Espírito Santo para lhe expressar aquilo. João Batista diz, vocês não conhecem, mas eu batizo com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Aí Jesus então chega, é batizado, e aí depois vocês leram, mas a palavra de Deus diz que veio uma voz do céu, disse, este é o meu filho amado, e Jesus então começa o seu ministério. Jesus, depois do batismo, Jesus vai para o deserto, ficar 40 dias para ser tentado, vence as tentações, começa o seu ministério, escolhe os seus discípulos, e começa a caminhar com os discípulos. Nessa caminhada com o discípulo, ele começa a ensinar os discípulos, ele começa a ministrar, preparando para esse dia de hoje. Você está aqui porque você é discípulo de Jesus. Você está neste lugar porque você disse sim para Jesus. Você está aqui porque você quer saborear esse privilégio de poder estar com Jesus. Jesus então, preparando os discípulos, caminhando com o discípulo, chega num momento onde sabendo Jesus do plano de Deus, ele disse, olha, nós vamos fazer a nossa Páscoa, nós vamos fazer a nossa ceia, nós vamos nos encontrar em um determinado lugar, porque nós vamos fazer a nossa ceia, porque já era tradição a Páscoa do Senhor naquela época, os judeus já faziam a Páscoa, amém? Já tinha essa tradição. Então Jesus, seguindo a tradição, quis fazer a Páscoa. E aí ele disse para o discípulo, tem uma casa assim, em tal lugar, diga para o dono daquela casa que a gente quer usar aquela casa para realizar a ceia. Eu estou aqui só colocando para a gente entender o que o Senhor quer para nós nesta manhã. Então os discípulos se encontram naquele lugar. Aí começa um outro processo, porque quando Jesus senta na mesa com os discípulos, interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 28, Jesus diz o seguinte, Mateus 26, capítulo 26, versículo 28, Porque isto é o meu sangue, o sangue, aqui diz nova aliança, do Novo Testamento, mas o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para remissão
dos pecados. Observe que João Batista, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não sabia quem era Jesus ainda, ele apenas falou porque foi o Espírito Santo. Jesus então, reunido com os discípulos, diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Isso já foi o momento da ceia. Então Jesus então apresentou aos discípulos o sangue da nova aliança, e é essa nova aliança, é esse sangue de Jesus que faz com que tenhamos a remissão dos pecados. É a própria palavra que está dizendo. Então, quando nós recebemos a ceia, quando nós tomamos o pão, comemos o corpo de Jesus, tomamos o suco de uva, representando o sangue de Jesus, nós assim fazemos para a remissão dos nossos pecados. Esta é a palavra, é o que Jesus nos disse. É o que Jesus nos disse. No livro de Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e 27. Diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Observe, o versículo 27 diz o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí no versículo 28 diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã? Que se você quiser participar do banquete da ceia do Senhor, para receber o corpo e o sangue de Jesus, você precisa examinar a si mesmo. E para você examinar a si mesmo, Deus nos deu a oportunidade, porque Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se você faz um exame a si mesmo, e percebe que o Espírito Santo que habita em você, amém, vai dizer: opa, tem uma luz amarela aqui. Jesus está dando a oportunidade de você se arrepender, para que você tenha esse privilégio de participar deste banquete. Para que você possa, se arrependendo, examinando a si mesmo, se arrependendo, participe do banquete. E quando você participa do banquete, ele é para que você possa ter essa aliança. É o sangue da nova aliança. Interessante que Jesus, então, quando falava com os discípulos, ele, neste momento que ele trouxe essa mensagem, todos os evangelhos falam do momento da ceia. Fala o momento que Jesus teve a ceia. Mas o único evangelista que fala com mais precisão, com mais detalhes, é o evangelho de João. Até mesmo porque João foi um discípulo que Jesus mais amava. É o discípulo que conviveu com Jesus, é o discípulo que esteve naquele momento da ceia. Então ele narra com muito detalhe tudo o que aconteceu, e é o que nós vamos entender agora, porque é este momento da ceia, é este momento que nós fazemos a ceia, é o momento que nós nos transportamos para aquilo. Imagina você, Jesus sentado na mesa com os discípulos, ensinando os discípulos, não é? Falando com os discípulos, fala da nova aliança. Jesus então pega o pão, pega o suco, o cálice, e diz: este é o cálice da nova aliança. E nós hoje, ao praticarmos, ao realizarmos a ceia, nós estamos nos transportando para aquele momento. Porque quando Jesus faz isso, quando Jesus fala com os discípulos, existem algumas coisas que aconteceram naquele momento, existem algumas coisas que sucederam após a ceia, que tudo isso nós vamos entender hoje. Para quê? Porque toda vez que você participar da ceia, não seja só o momento da ceia, mas seja o porquê da ceia.
O porquê estarmos fazendo a ceia, o porquê estarmos nos alimentando do corpo e sangue de Jesus, e depois que nos alimentarmos do corpo e sangue de Jesus, como devemos nos conduzir, como devemos nos portar, o que Jesus quis dizer para nós. O entendimento nosso nessa manhã é que, se verdadeiramente você entender que você é templo do Espírito Santo, se verdadeiramente você entender que você precisa estar ligado, estar aliançado com o Senhor, se arrepender, você terá todo o direito, terá toda a liberdade para participar e se banquetear com o corpo e sangue de Jesus. Tem um louvor, enquanto nós vamos ouvir este louvor, os obreiros vão estar distribuindo os elementos da ceia, para a gente começar a nos prepararmos para este banquete. Presbítero José, enquanto a gente vai adorando ao Senhor com este louvor, que ele marca profundamente este momento, os obreiros vão estar distribuindo os elementos da ceia, porque depois nós vamos fazer a ceia e vamos continuar. Diácono, presbítero, por favor. Conseguiu, presbítero? Adora o Senhor com esse louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Os levitas aqui. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Naquele momento que Jesus estava com os discípulos preparando para a ceia, antes de realizar a ceia, Jesus teve uma atitude. Ele pegou uma toalha, se amarrou na toalha, lavou os pés dos discípulos e depois se assentou para preparar a ceia. E este é o momento da ceia. Entenda que, antecedendo a ceia, primeira coisa, Jesus lavou os pés do discípulo. Então ele teve uma atitude de humildade, de servir, de servo. Essa é uma das primeiras atitudes que nós precisamos entender e ter. Depois nós vamos entender os outros passos, os outros acontecimentos após a ceia. Mas o nosso bispo, representando neste momento a autoridade que Jesus estava ali, era uma autoridade. O nosso bispo é a nossa autoridade. Aqui é a autoridade espiritual do Deus. E é Ele que vai conduzir a nossa ceia. Mas depois nós entendemos o pós-ceia que aconteceu com Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade de estarmos ceando na tua casa. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos a divindade do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus. O Senhor é a segunda pessoa da Trindade. Nós reconhecemos o preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos o sangue que foi derramado naquela cruz. Nós sabemos também, Pai, que por causa das suas pisaduras fomos curados, sarados, restaurados. Obrigado, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer por tamanho amor pelas nossas vidas. Reconhecemos que nós não somos merecedores, somos pecadores, Pai. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, para pedir ao Senhor que a misericórdia do Senhor nos alcance. Meu Deus, nos ajude a completar a nossa carreira nesta terra. Nos ajude, Senhor, a cumprir o nosso propósito nesta terra. Nos ajude, meu Pai, a ser melhores do que hoje, Senhor, do que ontem. Nos ajude, meu Pai. Nós queremos te agradecer por este momento. Estamos aqui cumprindo uma direção do Senhor, uma ordenança do Senhor. O Senhor disse para cearmos, Senhor, porque quando cearmos, vamos trazer à nossa memória o sacrifício na cruz do Calvário. Então, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração o temor do Senhor, porque a sabedoria, ela tem um princípio, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e que nós possamos todos os dias fazer uma reflexão do que nós estamos fazendo, de como estamos conduzindo a nossa vida, Pai. A oração que Moisés fez, em Salmo capítulo 90, no versículo 12, ensina-nos, Senhor, a conduzir a nossa vida, a termos sabedoria para conduzir a nossa vida. É assim que nós queremos pedir ao Senhor, nesta manhã gloriosa, que a sabedoria do Senhor entre no nosso coração, que o temor do Senhor entre no nosso coração. Não podemos cear de forma indigna, Senhor. Por isso nós estamos aqui nos arrependendo de tudo aquilo que nós falamos, de tudo que nós pensamos, de todas as atitudes que não agradou o teu coração. Nós te pedimos perdão nesta manhã. Nós queremos consagrar ao Senhor este pão, e queremos consagrar ao Senhor esse suco de uva, Pai. Esses elementos agora irão se tornar o teu sangue e a tua carne. Isso é um ato profético, e nós cremos nesse ato profético. Então nós oramos agora, para que neste momento, Pai, toda a humanização, tudo aquilo que tocou o Senhor, nesse suco de uva e neste pão, nós cancelamos agora, pela autoridade do teu nome, e declaramos agora consagrado ao Senhor,
está nas nossas mãos agora, a tua carne e o teu sangue. E quando bebermos do teu sangue e comermos da tua carne, a vida do Senhor vai entrar dentro de nós e edificar os nossos corpos, transformar os nossos corpos, Pai. Nós cremos em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 ao versículo 26, 27. A Bíblia diz: porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai da morte do Senhor até que ele venha. Bebamos o sangue de Jesus. Quando Jesus teve o banquete com os discípulos, quando Jesus partiu o pão, quando Jesus deu o cálice e disse que era o cálice da nova aliança, Jesus continuou ministrando aos seus discípulos. Naquele momento o traidor já tinha saído daquele lugar, mas Jesus continuou ministrando aos discípulos. E o que Jesus está ministrando aos discípulos é o que Jesus ministra aos nossos corações. É o que nós precisamos entender, que quando nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, nós somos ministrados por Jesus. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, Jesus conforta os corações dos discípulos, porque ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus então conforta os corações do discípulo depois da ceia. E
mais na frente, Jesus, depois que confortou o coração dos discípulos, no capítulo 14, versículo 16, Jesus promete a presença do Espírito Santo. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então você que participou da ceia, sinta-se confortado pela presença e pela palavra do Senhor. Você que participou e recebeu o corpo e sangue de Jesus, sinta-se confortado, porque o Espírito Santo foi enviado, porque Jesus disse que iria enviar o Consolador. E nesta manhã o Espírito Santo está sendo ativado no seu coração, porque você é templo do Espírito Santo. Mas ao participar desta ceia, houve uma ativação do Espírito Santo na tua vida nesta manhã. Para completar, para nós finalizarmos, Jesus no capítulo 17, versículo 1, Jesus faz uma oração, e é essa oração que nós vamos encerrar nossa ministração nessa manhã. Essa oração que Jesus fez para os discípulos e que está fazendo, é a realidade para nós nesta manhã. É a realidade para a nossa vida todos os dias, e nós precisamos estar lendo sempre essa oração, porque foi uma oração que Jesus, depois de confortar o coração dos discípulos, Jesus, depois de confirmar a presença do Espírito Santo, Jesus então no capítulo 17, versículo 1, Jesus então orou e disse o seguinte: levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado, que tens dado, provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus orou, Jesus concluiu, e dali ele foi para o Gólgota, dali ele foi para então se entregar, entregou a si mesmo para ser crucificado. Mas eu tenho uma palavra para você: ao terceiro dia, Jesus